Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Quando o rei Nabucodonosor invadiu a cidade pela primeira vez, era sob o reinado de Joaquim. Ele levou Joaquim para a Babilônia com a sua família, onde ele passou um exílio bem suave, comendo à mesa do rei, e colocou no lugar de Joaquim o seu tio Matanias, a quem mudou o nome para Sedecias. Sedecias passou a reinar sobre Jerusalém, mas submisso a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Porém, Sedecias teve a péssima ideia de se rebelar contra o rei da Babilônia. E em vão o profeta Jeremias disse: "Não faças isto." O rei perseguiu o profeta, o povo, porque o profeta era considerado antipatriota, derrotista. Jeremias foi jogado numa cisterna, até que se cumpriu o que Jeremias previu. O rei Nabucodonosor, pela segunda vez, veio atacar a cidade de Jerusalém. E desta vez não se contentou em deportar a população. Ele destruiu tudo. Destruiu o templo e destruiu as muralhas da cidade. E só deixou lá os mais pobres entre os pobres, como os vinhateiros e os agricultores. E isto aconteceu no ano 587 a.C. Foi a segunda deportação de Jerusalém para a Babilônia. E aí acaba a história do segundo livro dos reis, com a queda de Judá, que foi para longe do seu país. O Salmo 136 é um salmo de lamentação dos exilados que chegam à Babilônia. A Babilônia é de planície, não é como Jerusalém, que é cercada de montanhas. E nos rios da Babilônia, junto aos rios, os judeus se assentam chorando e penduram nos salgueiros as suas harpas. As harpas eram instrumentos musicais muito caros aos judeus, sobretudo para a liturgia, porque lá na Babilônia os opressores, os guardas que os vigiavam, pediam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião, alegrai-nos com alguma cantiga da vossa terra. Mas como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? E aí a saudade de Jerusalém, destruída e arrasada, é tão grande que os exilados dizem: "Se de ti, Jerusalém, algum dia me esquecer, que a minha mão se resseque, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se não for Jerusalém a minha grande alegria." Jerusalém representa a igreja, a cidade santa. E o exílio representa o pecado, o afastamento de Deus. Na verdade, este exílio ocorreu apesar de tanta admoestação dos profetas. Mas mesmo assim, Deus não abandona seu povo. Entre os exilados está o profeta Ezequiel, que lá na Babilônia vai continuar a advertir aquele povo e vai dar a ele palavras de esperança. A misericórdia é sempre maior do que a justiça. O Evangelho hoje apresenta Jesus descendo do monte, onde ele havia feito o sermão inaugural, o sermão da montanha, e recebendo a aproximação de um leproso, que lhe diz com humildade e com fé, ajoelhando-se diante dele: "Se queres, podes me purificar." Jesus responde de maneira direta, depois de tocar a mão nele: "Eu quero, fica purificado." E no mesmo instante a lepra o deixou. E o que foi que Jesus disse? "Não digas nada a ninguém, para que o povo não pense: estamos diante de um curandeiro que vai acabar com todas as doenças." A lepra é importante ser curada, mas mais importante ainda é o pecado, e a lepra é apenas um sinal do pecado. E vai mostrar-te ao sacerdote. Isto é próprio de Deus. Toda vez que Ele nos quer fazer o bem, Ele quer fazer por meio de outro, sobretudo de alguém superior a nós, alguém que Ele colocou para ser o nosso guia. Vai mostrar-te ao sacerdote. Sacerdote? Para que mostrar
ao sacerdote, para que o sacerdote verifique que ele foi curado, conforme prescrevia a lei de Moisés, e ofereça sacrifícios de expiação. Deus sempre defende os seus representantes, assim dizia Santa Faustina, quando ela falava com Jesus misericordioso sobre os padres. Os padres, embora feitos de barro e cheios de defeitos, sempre eram defendidos por Jesus nas mensagens que ele dirigia a ela, a sua serva tão querida. Mandava Jesus que ela obedecesse ao seu confessor, que não se desviasse de nenhum dos conselhos que havia recebido. Assim, Jesus orienta o leproso que foi curado a mostrar-se ao sacerdote e a oferecer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Ainda hoje, quando Jesus quer nos livrar da lepra do pecado, que é mortal, contagiosa e desfigurante, o que ele diz? A mesma coisa. Vai mostrar-te ao sacerdote. É mais cômodo dizer, eu não preciso de sacerdote. Eu me confesso diretamente com Deus e Ele me cura. Mas isso é uma atitude anti-evangélica. Mostrar-se ao sacerdote é um ato de humilhação, porque o sacerdote tem que constatar a minha lepra mal cheirosa. Só que o sacerdote do Novo Testamento não apenas constata que a lepra desapareceu e determina que o curado se reintegre ao convívio social, porque os leprosos eram afastados. O sacerdote do Novo Testamento não é apenas testemunha da cura, ele é um instrumento da cura. Ele diz, em nome de Deus, eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a cura se opera pelas palavras do sacerdote. Ainda hoje temos que nos mostrar ao sacerdote. E somos muito felizes se nos aproximamos com frequência do sacramento da reconciliação. Diante deste sacramento, todos nós somos iguais, desde a criança que está se preparando para a primeira comunhão até o Papa. Todos nós temos que nos ajoelhar diante de um homem, mostrar as nossas úlceras, chagas e feridas e pedir a purificação, receber o perdão, cumprir uma penitência que nos é imposta e fazer o propósito de não pecar mais. Se nós soubermos dar valor aos sacerdotes, se soubermos dar valor aos profetas, se soubermos dar valor aos pastores, tudo isso Jesus é profeta, sacerdote, pastor, e ele deixou a igreja com esta missão. Não sofreremos dos males que sofreu a população de Judá. E ainda que tenhamos sofrido, poderemos obter o retorno à nossa pátria, porque o Senhor sempre está à nossa espera. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria.